Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, louvamos ao Senhor por esse dia maravilhoso na presença dEle, porque estar na casa de Deus, irmãos, é um privilégio. Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E você se alegra em estar na casa do Senhor? Quantos se alegram? Ele dizia ainda assim: eu preferi estar na casa do Senhor do que em outras partes mil, porque é na presença de Deus, é na casa de Deus que nós somos abençoados, que nós temos a vitória. E na tua vida não é diferente. É quando você está na presença dEle que Deus te abençoa, que Deus te fortalece, que Deus supre as tuas necessidades, que Deus entra e te dá vitória, em nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo 14. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14. Vamos ver a partir do versículo 1. Crônicas, depois de 2 Reis. Amém, meus irmãos? Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Salua, Sobabe, Natã e Salomão, Eibar, Elisua, Eupete, Nogá, Nefeg e Jáfia, Elisama, Beelita, Elisefete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaíms. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás. E o Senhor lhes disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pela copa das amoreiras, então saí a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Feche seus olhos. Soberano Deus que estás nos céus, estamos nessa noite diante da tua santa e gloriosa palavra, e eu te peço nessa noite, fala-nos poderosamente, Senhor, segundo o teu querer, segundo, meu Deus, a tua vontade. Aqui está o teu povo que nessa noite veio, Senhor, buscando uma palavra de refrigério, uma palavra, Senhor, que venha, Senhor, saciar a fome espiritual, Senhor, das suas almas. Senhor, eu peço a ti, Deus da glória, que nessa noite maná venha descer do céu. Eu peço que o Senhor me use nessa noite como teu porta-voz a ministrar o coração da tua igreja, palavra rema, palavra revelada, até para discernir pensamentos e intenções do coração. Usa-me nesta noite, ó Espírito Santo. Tu sabes que sem ti nada sou, tu sabes a minha dependência do Senhor. Portanto, Deus, me tome em tuas mãos nessa noite. Faça de mim, Senhor, o teu porta-voz, e que
que eu venha ser fiel na ministração da tua palavra. Meu Deus, que toda barreira, todo impedimento, tudo que vem, Senhor, para roubar a atenção da igreja, todo demônio que vem colocar o sono na hora da palavra, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Pai, que o teu nome venha a ser glorificado nesta noite, através dessa palavra, e que vidas, ó Pai, venham, Senhor, meu Deus, sair daqui, ó Deus da glória, fortalecidas no poder do teu Espírito Santo, e que essa palavra, como semente, Deus, que ela possa germinar, crescer e frutificar para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, ó Deus de Abraão, no nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Podeis tomar o próximo. Irmãos, Deus nessa tarde Ele colocou essa palavra ao meu coração, e eu tenho a convicção que Deus Ele vai falar ao teu coração através daquilo que Ele tem revelado através dessa palavra. Irmãos, quando nós estudamos a história de Davi, a vida de Davi não foi uma vida fácil. Então a primeira coisa que nós devemos ter consciência é que a vida do cristão, por que eu digo cristão? Porque crentes hoje, irmãos, tem muito, mas cristão mesmo, verdadeiros, fiéis, tem poucos. Então a vida do cristão, aquele que quer ser fiel a Deus, aquele que quer agradar a Deus em tudo, não é fácil. Tem lutas, tem adversidade, tem provas, tem tribulações, tem perseguições, mas nós temos que ter a consciência que o Deus que nos escolheu, que o Deus que nos chamou, Ele está conosco a todo tempo. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa no meio do caminho, mas em todo o nosso caminho, em todo o nosso caminhar, está conosco o Senhor, nos fortalecendo, dizendo: filho, vai avante, eu estou contigo, filho, não desista, a vitória está perto. Filho, não pare de lutar, porque eu sou o Deus que te dá vitória. Então nós devemos ter essa consciência. O próprio Senhor Jesus, ele ilustrou muito bem isso quando ele disse que o reino dos céus é tomado por força. O reino dos céus é tomado por força. Pela força se apoderam dele. Então é por força, querido. Então nós vemos que na vida de Davi não foi diferente. Nós vemos em 1 Samuel 16, o jovem Davi, ele sendo ungido por Deus, recebendo a promessa ali de ser o próximo rei de Israel. Nós vemos depois, no capítulo 17, ele ali tendo que enfrentar as maiores lutas da sua vida, que foi lutar contra o gigante Golias. Nós vemos depois, do capítulo 18 até o capítulo 31, Davi agora ele sendo perseguido pelo rei Saul, ele tendo que morar em desertos, em cavernas para se esconder, porque estava correndo perigo até mesmo de perder a sua vida por causa da perseguição que o rei Saul estava fazendo implacavelmente sobre ele. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que mesmo Davi, ele passando por todas essas tribulações, passando por todas essas lutas, por todas essas perseguições, você vê que Davi nunca, ele parou no meio do caminho, Davi nunca desanimou. Pelo contrário, quando a sua alma estava batida, ele escreveu um salmo quando ele dizia para a própria alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda eu louvarei. Então nós temos que pegar o exemplo desses grandes homens do passado e trazer para a nossa vida, para que na hora da adversidade, na hora da luta, nós não venhamos nos escurecer na fé, nós não venhamos nos enfraquecer na nossa fé. E nós vemos aqui agora, irmãos, que havia se passado muitos anos. Davi agora, ele tinha sido ungido como rei sobre todo o povo de Israel. Ele governou durante anos somente sobre a nação de Judá, mas agora se cumpriu a promessa na vida dele, e ele foi ungido como rei sobre todo o Israel. E a primeira coisa que aconteceu, depois que ele foi ungido como rei sobre todo o Israel, Davi, ele entendeu que o Senhor tinha confirmado o seu reinado. Ele tinha entendido que Deus tinha confirmado o reinado dele, porque
Porque Deus então começou a abençoá-lo. Deus começou a exaltar a Davi. Está no versículo 2, diz assim: e entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado, por amor do seu povo Israel. Então ele entendeu que Deus tinha confirmado o seu reinado, porque Deus começou a abençoar. Deus começou a fazer o reino crescer na mão de Davi. O texto, versículo 3, vai dizer que ele agora vai para Jerusalém, ele começa a morar em Jerusalém, ele toma para si outras mulheres, ele tem filho com outras mulheres. Então a primeira coisa que o Espírito Santo ele revela ao meu coração, querido, que o nosso adversário jamais ele vai ficar contente quando ele vê Deus nos abençoando, quando ele vê, aleluia, Deus nos prosperando, quando ele vê Deus frutificando a nossa vida, porque os filhos representam frutificação de Deus na nossa vida, representam heranças do Senhor. Então Satanás jamais ele vai ficar contente quando ele vê você sendo abençoado por Deus, quando ele vê você frutificando, quando ele vê você crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Ele não vai ficar contente. E olha para você ver o que aconteceu, versículo 8. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Então, quando os filisteus ouviram tudo que tinha acontecido, a Bíblia diz que eles não ficaram contentes. Pelo contrário, o adversário dos filisteus era inimigos terríveis de Israel. E quando eles ficaram sabendo que agora Davi era rei sobre todo Israel, que Deus estava abençoando o reinado dele, diz que os filisteus, eles subiram contra Davi. Só foi eles ficar sabendo que ele tinha sido ungido rei sobre todo Israel. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Satanás, o nosso adversário, os seus demônios, querido, ele não vai ficar satisfeito quando ele vê a unção de Deus sobre a minha vida e tua vida. O diabo não está preocupado com aqueles que são lata vazia, mas o Satanás ele fica muito bravo quando ele vê um homem e uma mulher cheio da unção de Deus, aqueles que receberam a unção de Deus, porque ele sabe que são ameaças para ele, ele sabe que são inimigos do reino dele. Então ele vai se levantar. Você acha que o diabo está contente com a unção que Deus colocou na tua vida? A Bíblia diz: a unção que recebeste dele permanece em vós. Todos nós somos ungidos. Não é só pastor que é ungido, todos nós. A palavra de Deus diz em Apocalipse 1:6 que Deus nos fez reis e sacerdotes. Não existe rei nem sacerdote sem unção. Então você foi ungido por Deus, você recebeu a unção do santo. E o diabo ele não fica contente. Você acha que o diabo fica contente em ver você sendo ungido, em ver você sendo abençoado? Você acha que o diabo fica contente em ver a tua família na presença de Deus, em ver a tua família louvando ao Senhor, em ver a tua casa na presença de Deus? Ele não fica contente porque o maior projeto de destruição do diabo é a própria família. Por que você acha que Satanás ele tem manipulado o governo que está aí para atingir as nossas crianças, para atingir a família? Porque ele sabe que a família é a base de tudo. Então o diabo não está contente em te ver na presença de Deus, em ver você sendo abençoado, em ver você recebendo, aleluia, as heranças do Senhor, querido. Ele vai se levantar assim como ele se levantou contra Davi. Se você prestar atenção, foi só Davi começar a ser abençoado, o inimigo, como enxame de abelha. Você acha que comigo e contigo é diferente? Você acha que é diferente? Outrora, parecia que tudo estava em paz, tudo estava tranquilo. Mas foi você vir para a igreja, vir para a casa de Deus, Deus começou a te abençoar, o inferno se alvoroçou. E tem que alvoroçar mesmo. Do contrário, alguma coisa está errada conosco. Do contrário, aí que nós temos que preocupar. Não, está tudo calmo, está uma calmaria na minha vida, não tem nada acontecendo. O que está acontecendo lá? Alguma coisa está acontecendo de errado comigo. Por quê? O inimigo está quieto. Mas quando o inferno se levanta, é aí que você tem que se posicionar
posicionar, é aí que você tem que alegrar o teu coração. Não é motivo de derrota, é motivo de você se fortalecer no Senhor, porque se o inimigo está se levantando, é porque tem mais vitória vindo pela frente, é porque tem mais bênção chegando na tua vida. O adversário sabe, querido, por isso ele se levanta porque ele sabe do propósito, ele se levanta porque ele sabe do projeto que Deus tem para com a tua vida. Por isso ele se levanta para querer impedir você de receber tudo aquilo que Deus tem. Então o versículo 8 diz que, ouvindo os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Mas o que aconteceu? Está na parte B aí. O que, ouvindo Davi, desanimou, ficou escondido dentro do palácio dele, entrou debaixo da cama, tremendo de medo. O que ele fez? Saiu ao encontro deles. Logo saiu contra eles. Então o inimigo está se levantando. Em vez de você temer, em vez de você entrar debaixo da cama e agora é meu filho, não. É aí que você tem que sair contra eles. É aí que você tem que se posicionar. É aí que você tem que mostrar a postura de soldado de Cristo que você é. É aí que você tem que usar das armas espirituais que Deus confiou a você. Não é tempo de recuar, é tempo de resistir. Aleluia, a palavra do Senhor diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então se você resiste a ele vai ter que bater em retirada, querido. Davi saiu contra eles, Davi não recuou. O segredo da vitória, na hora que o inferno se levanta, é que nós temos que sair contra, é que nós temos que nos posicionar. Nós não podemos virar as costas para o adversário, nós não podemos voltar as costas para o nosso inimigo, mas nós temos que empunhar as armas espirituais que Deus nos confiou e lutar contra Satanás e as suas hostes. Sabe por que muitas vezes o adversário ganha? É justamente por isso. Ele se levanta e em vez de nós nos posicionarmos, nós recuamos. Em vez de nós tomarmos a posição, reconhecer que Cristo está conosco, que Deus está na nossa vida, mas muitas das vezes nós trememos de medo, muitas vezes nós deixamos o medo, o temor entrar dentro de nós e nós recuamos, em vez de resistir e sair contra o adversário. Sabe, Salomão, irmãos, ele diz algo muito sério. Ele diz assim: se no dia da angústia você se desanimar, pouca será a tua força. Então quando vem a luta, é aí que você tem que tomar posição. Quanto mais o inferno se alvoroça, é aí que você tem que orar, é aí que você tem que levantar pela madrugada e jejuar, é aí que você tem que buscar mais, e você vai ver se esse mal não vai cair por terra, você vai ver se o diabo, o adversário, não vai ter que bater em retirada, você não vai pegar as malas dele, vai sair, porque ele não pode contra um ungido de Deus, ele não pode contra uma mulher ungida, querido. Ele passa quilômetros de distância. Quando ele vê um crente que resiste, quando ele vê um crente que se sujeita a Deus, resiste a ele bate em retirada. É promessa de Deus para a nossa vida. Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas em primeiro lugar eu tenho que me sujeitar a Deus, eu tenho que obedecer a Deus. Aí eu me levanto, eu resisto ao diabo, ele vai ter que bater em retirada. Então o diabo, qual que é a missão dele? Está lá em João 10:10. O diabo só veio para roubar, matar e destruir. É o que ele sabe fazer. Então você acha que ele está preocupado com quem está lá fora? Você acha que ele está preocupado com quem está no motel, quem está da número 1 a 51 enchendo a cara uma hora dessa, com quem está se drogando? Ele está preocupado com quem está prostituindo? Ele está preocupado com você que está sentado aí ouvindo a palavra do Senhor. Você é ameaça para ele. Então tenha consciência, ele vai se levantar quando ele vê que Deus está te abençoando, assim como aconteceu com Davi. E a Bíblia diz no versículo 9: vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaíns. Esse vale de Refaíns, no original, ele era conhecido como Vale dos Gigantes. Então o inimigo acampou nesse vale.
Fale dos refaíns, fale dos gigantes. Está amedrontado, Davi, porque Satanás ele é especialista em se mostrar como um gigante. Só que eu e você temos que entender que o nosso Deus é muito maior que ele. Uma das coisas, irmãos, que me irrita é quando eu vejo um crente dando crédito para o diabo. É quando eu vejo um crente dando mais poder para o diabo do que para o próprio Deus. Querido, o único que detém todo o poder nos céus e na terra se chama Jesus Cristo Nazareno. Quando ele ressuscitou, ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Satanás, ele já foi vencido na cruz do Calvário. Satanás, ele tem um certo poder, mas diante do poder de Deus ele não é nada. Diante do poder de Deus, querido, não se equipara. Meu querido, quando chegar o momento, quando ele vai ter que ser preso, a Bíblia diz em Apocalipse que um anjo vai descer do céu e vai colocar Satanás preso no abismo. Um anjo, Deus vai levantar ele do trono. E por que muitas das vezes você dá crédito para o adversário? Se você tem o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, morando dentro de você, querido, maior é você que em todo o inferno, maior é você que em todos os demônios, maior é você, querido, porque Deus habita dentro de você. Fala para o seu irmão assim: reconheça que maior é o que está em nós que é o que está no mundo. João diz isso na sua carta. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você tem um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, morando dentro de você, e você fica reclamando. Você tem um Deus Todo-Poderoso morando dentro de você, querido. O que é esse problema, essa luta, essa dificuldade, essa enfermidade, esse problema no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, no teu negócio? Não é nada para o teu Deus. Só que nós temos que ter consciência disso. Eu tenho que crer dessa forma. Se eu não crer dessa forma, o diabo ele vai se mostrar como gigante. Ele é especialista. Ele vê como se fosse um leão, mas ele não é leão. Bramando como não é leão. Ele brama como um leão, o leão, o verdadeiro leão. É o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. E quando ele dá um rugido, Satanás tem que bater retirada. Ele sai gritando como um cachorro. Fala assim: se o gigante está se levantando, irmão, fica tranquilo. Deus é especialista em jogar ele com a cara no chão. Davi fez isso. Basta você crer, basta você confiar. O gigante está se levantando, mas gigante, você se levantou, só que eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome do Deus que habita em mim. Ele vai ter que cair por terra, querido. Então Davi, ele sabia disso, ele já tinha vencido o gigante Golias. Mas o que ele fez? Ele foi para a presença de Deus. Versículo 10. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás. Ele consulta a Deus, e o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Ele consultou a Deus. Senhor, o inimigo está aí, veio contra mim, está furioso, vou eu subir contra eles? Deus disse: sobe, porque eu serei contigo. E a mesma coisa também acontece conosco, irmãos. Então, se Deus está conosco, querido, Deus ele vai entregar os nossos adversários na nossa mão. Porque Satanás já foi vencido há 2000 anos atrás. Jesus já venceu ele. Então nós temos que ter consciência disso, que por mais que ele se levante, ele já foi vencido, e ele vai bater em retirada em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ele consultou a Deus, e a Bíblia diz que Deus disse: olha, vai, porque eu vou entregar nas tuas mãos. E olha o que ele fez. Versículo 11. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: por minha mão Deus derrotou aos meus inimigos como a ruptura das águas. Ele que chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim. Sabe o que eu entendo desse versículo 11 aqui? Fala com o seu irmão assim: Deus quer usar a mim e você
como um instrumento nas mãos dele. O que Davi disse? Foi o que Davi disse aqui, olha. Davi próprio reconhece, diz assim: Davi, por minha mão Deus derrotou os meus inimigos. Ele está dizendo: Deus me usou como um instrumento, e Ele derrotou os meus inimigos com a rotura das águas. Só o que aconteceu? O adversário foi destruído, não foi? Bateu retirado, não bateu? Mas olha a estratégia do adversário em versículo 12: e deixaram ali os seus deuses. Eles foram destruídos, eles foram derrotados, tiveram que bater em retirada. Mas o que eles deixaram ali? Os seus deuses. Por que eles deixaram ali os seus deuses? É aí que está o segredo. Por que os filisteus deixaram ali os seus deuses? Porque sempre, irmão, Satanás, ele vai querer deixar um ponto de legalidade na minha vida e na tua vida. Então Davi foi muito sábio, que quando ele viu que os filisteus deixaram ali os seus deuses, não podia ter deuses estranhos na terra de Israel. O que Davi ordenou? Davi ordenou que se queimasse tudo a fogo, porque senão seria um ponto de legalidade na nossa vida espiritual. Sempre Satanás, ele vai deixar um ponto de legalidade para ele se levantar depois contra mim e contra você. Então nós temos que queimar da nossa vida tudo aquilo que pertence ao diabo, tudo aquilo que pertence ao inimigo. Nós temos que arrancar da nossa vida, nós temos que retirar da nossa vida. Tem muitas pessoas que desconhecem isso. Às vezes uma simples fotografia que você tem na Aparecida lá é um ponto de legalidade na tua vida. Olha aquilo, toca fogo naquilo. Ah, mas tem meu pai, era lembrança do meu pai. Vai com lembrança do teu pai, você vai ver onde você vai parar. Mete a tesoura, arranca fora aquilo lá. Deixa a fotografia do teu pai, mas gostei de colocar a mão, corta, arranca aquilo lá. É ponto de legalidade de Satanás na tua vida. É Deus de estranhos. Aí o inimigo se levanta, muitas vezes você não sabe porquê, mas é ponto de legalidade que tem na tua casa. A lei do Senhor é clara: não terás sobre na tua terra nada que seja nada, nada que seja maldito. Essas coisas são abomináveis diante do Senhor. É abominação, irmãos. Então nós devemos tirar tudo aquilo que é abominável. Eu cheguei na casa de crente que está lá, ó, o Espírito Santo vem lá. Está chamando o demônio e não sabe por que foi que veio. Sabe o que é o Espírito Santo vendo? Aquele sininho lá, aquele. Está chamando demônio, já está dizendo, ó, Espírito de sete ventos. Demônio. Chama vento, onde tem que chamar é o Espírito de Deus para dentro da tua casa. Então, uma coisa que você pensa que é uma dor, você sabe o fundamento, aonde foi criado aquilo. Então, irmãos, nós temos que, não podemos ser ignorantes, nós temos que estudar, nós temos que ver a fonte, a origem das coisas. Nada é criado por acaso, querido. Nada é criado por acaso. Então são pontos de legalidade que muitas vezes o diabo ele vai deixar dentro da tua casa. Muitas vezes está lá o elefante com as costas viradas, com a bunda virada para a porta ainda. É ponto de legalidade. Está lá o pinguim se na geladeira, tudo isso aí, querido, é ponto de legalidade de Satanás dentro da tua casa. Então, muitas vezes o diabo sai, mas ele deixa o ponto de legalidade dele. Então, a partir de hoje, começa, querido, a fazer uma varredura na tua casa. Aquilo que for maldito, aquilo que for anátema, arranca, toca fogo, joga no lixo. Porque, querido, você acha que o diabo ele brinca em serviço? Ele não brinca em serviço, não. É principalmente com aqueles que estão procurando fazer a vontade de Deus. Então tem muita coisa, querido, que nós temos que nos atentar. Ontem assim ainda dizia que tem pessoas que você entra lá, dá um aparador lá, está lá, imagina um bibelozinho de cupido lá. Sabe quem era cupido? Com a flechinha, né? Sabe quem era cupido? Você sabe quem
quem era Cupido? Um deus grego. O deus grego. E está lá a imagem. E você acha que isso aí, querido, a lei do Senhor é clara? Abre sua Bíblia em Êxodo 20. Êxodo 20. Ah, pastor, mas eu não adoro, não tem nada, só se falta, se você ter, você já está errando. Êxodo 20, versículo 4. Então já está aí, ó. A primeira ordem: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então a primeira ordem é não fazer. Depois vem, ó, não te encurvarás a ela e nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais do filho até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a primeira ordem é para não fazer. Então aquela imagem lá, está aquela imagem lá Aparecida lá, mas é lembrança, está os meus pais lá, é lembrança, mas está a imagem lá do ídolo. A imagem do ídolo. Se for em casa, uma hora eu vou mostrar para você todas as fotografias minha antiga que tinha, que saía. A mãe é especialista em essas porcarias. Mas eu cortei, meti a tesoura em tudo, arranquei tudo. Uma fotinha minha lá tinha uns 5 anos lá, com o carrinho lá de frente à basílica lá. Meti a tesoura em tudo. Então, recorta, tira fora, arranca fora aquilo lá. Tem pessoas, irmãos, que você for sondar até hoje, tem a fitinha da Aparecida, dentro da gaveta, é um rosário ali escondido. Tudo isso é ponto de legalidade na tua vida. O diabo não brinca. Outra passagem de suma importância: quando Deus manda Josué guerrear contra Jericó, qual que era a ordem? Vocês vão guerrear, mas vocês vão destruir tudo. Tudo será anátema. O que Acã fez? Pegou uma capa babilônica, uma cunha de ouro, guardou e escondeu aonde? Dentro da sua tenda. Quando Israel sai para guerrear novamente, agora contra a cidade de Ai é uma cidade pequenininha. Josué disse: olha, não é preciso ir todo o exército, vai só alguns homens. O que aconteceu com eles? Perderam a guerra. Josué, sem entender, se prostra diante do Senhor. Deus disse: por que você está prostrado? Há anátema no meio de vós. Eu falei para não pegar no despojo, porque ele é maldito. Há anátema. Foram fazer uma varredura e acharam na tenda de Acã a capa babilônica e a cunha de ouro que ele tinha pegado de Jericó. E por causa disso, todo Israel perdeu a guerra. Então, querido, muitas das vezes a tua família não recebe a vitória, porque existem pontos ainda de legalidade do diabo dentro da tua casa. Ah, pastor, mas não tem mais não, querido. É assim mesmo. É aquele discão lá do Chitolinho Chororó que você tem guardado lá, que você não abre mão dele. O milionário Zé Rico, do Pedro Bento Zé da Estrada. Ah, mas é do meu avô, não importa, o avô servia a Deus. Você serve a Deus. Então, querido, vai arrancando fora. É os deuses dos filisteus dentro da tua casa, lá você não está sabendo por quê. Tudo isso é deuses, né? Tanto que eu falar, meu ídolo eu tinha que enxergar. Meu ídolo é Zé de Camargo desse ano. Só que agora mudou, né? Agora é esse sertanejo universitário. Não dá para botar ele. Deus fiel. Cita as gavetas, Jeová. Então, querido, faz uma limpezinha na tua gaveta lá. O que tiver depois, começa a queimar. Sai dessa tua vida, não vai mudar. São pontos de legalidade, né? Fica o pé naquele elefante lá. Quebra ele. Porque isso é superstição. A ferradura atrás da porta, lembrei. Ferradura atrás da porta. Está lá a ferradura atrás da porta. Chega na época de Natal, coloca a guirlanda lá. Parceiro, é bonito. É bonito. É ponto de legalidade. Você sabe a origem da guirlanda? Você sabe? Eu dei um estudo aqui esse final do ano, aqui no Natal. Quem estava aqui? Nós falamos sobre a guirlanda. Quem estava no estudo? Os irmãos se lembram? Nós falamos sobre a guirlanda, nós falamos sobre a árvore de Natal, a origem, de onde veio, tudo paganismo, querido. Tudo pagão.
Tudo teve origem no paganismo. Então são coisas consagradas que muitas das vezes o diabo ele vai ficar vindo e indo da tua casa, porque existe um ponto de legalidade para ele entrar a qualquer hora que ele quer. Não tem algo que me pertence lá, então eu entro a hora que eu quero. É o vídeo pornográfico que você tem guardado dentro lá. É tudo isso. Tudo isso. DVD pornográfico. É tudo. Vai falando, Jesus. O que Davi fez? Meteu fogo em tudo. Deixaram ali os seus deuses. E ordenou Davi que se queimassem a fogo. Então mete fogo naquilo lá. Queima tudo. Porque é ponto de legalidade do diabo dentro da tua casa. Começa a arrancar, começa a fazer uma varredura, começa a tirar ali toda e qualquer imagem escondida que há ali, tudo que dá legalidade para o diabo entrar. É aquele vinho, já tem uns 20 anos, está dentro lá, até azedo, já virou vinagre, você está guardando a cristão já. Ah, pastor, mas eu não bebo, mas está de enfeite. Mas é ponto de legalidade. É ponto de legalidade. Tudo aquilo que pertence ao diabo, irmãos, é ponto de legalidade. É filme de terror. O pastor lembrou aqui. Filme de terror. Tem lá o DVD lá de filme de terror. Está recebendo o diabo dentro da casa. Todos os autores de filme de terror, a maioria, são satanistas. Aquelas palavras que eles falam enroladas, estão invocando Satanás dentro da tua casa. E você está lá que nem um bobão de boca aberta. O que é, né, os pontos ali de legalidade? É o desenho que teu filho assiste. Assiste o Ibiú lá, o Mr. Satan lá, berrando dentro da tua casa lá e você deixa. Né? Então tudo isso, queridos, são pontos de legalidade. O Dragon Ball Z, né? Não é Yu-Gi-Oh não, Dragon Ball Z. Achou que eu tinha errado, né? Deu risada, errou, errei nada. Tem um site que eu só falo sobre isso aí, entra no meu site lá, entra lá, Satanismo dos desenhos animados, eu acho 10 carrinhos por início que trabalhava lá. Uns agradecem, outros só falam em mim. Então vamos para frente. Se a gente for falar aqui o que é ponto de legalidade, nós passa a noite aqui. Então mete fogo nisso aí, como Davi fez. É uma estratégia do diabo para ele voltar. Então deixaram de seus deuses e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Né? E você acha que esses deuses aqui, vocês acham que era coisinha assim? Muitos desses deuses aqui eram feitos de ouro puro, de prata, eram feitos desse material. Muitos desses deuses, dessas imagens, eram ouro puro, era prata pura. Mas mesmo assim Davi mandou meter fogo em tudo. Né? Não importa se é de prata, se é de ouro, se é de barro, se é de latão, pega fogo nessa porcaria. Né, irmã Esther? Porém os filisteus tornaram a si. Olha aqui versículo 13. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. Fala para o seu irmão assim: o inimigo não desiste facilmente. Você acha que o diabo vai desistir facilmente? Irmãos, vamos refletir uma coisa. Jesus era santo, não era? É santo, né? Jesus é santo, era santo quando estava na terra como homem aqui, né, Luquinha? Você vê em várias ocasiões da Bíblia aqui Jesus, ele sendo filho de Deus, sendo santo. Satanás por diversas vezes se levantava contra o filho de Deus. Você acha que não vai se levantar contra mim e contra ti? Tendo jejuado 40 dias, chegou a ele Satanás. É quanto mais você se consagra com o adversário, ele se levanta. Meu Deus. Porque o diabo não está preocupado com aqueles crentes Maria Mole. Meu Deus. O diabo não está preocupado com aqueles crentes lá que está em cima do muro, não sabe que se serve a Deus, se serve o mundo.
está preocupado com aquele que está orando, que está se consagrando, que está jejuando, que está santificando a vida, que está com a vida no altar, aquele que não desiste facilmente. Isso, por ele sim, ele está preocupado. Não está preocupado com os crentes de galinha de Angola. Então, querido, se ele teve a capacidade de se levantar contra o próprio Filho de Deus, quanto mais comigo e contigo. Então o diabo não desiste facilmente. Então está dizendo aqui que o inimigo tornou a se levantar contra ele e se estendeu novamente pelo vale. Versículo 14: tornou Davi a consultar a Deus. Repete comigo assim: tudo, qualquer direção que nós formos tomar, Deus tem que ir na frente. Esse é o segredo da vitória. Se Deus está na tua frente, não tem luta, não tem adversidade que você não possa vencer. Davi está dando esse exemplo para nós. Tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles e venha a eles por defronte das amoreiras. Olha para o seu irmão assim: Deus, muitas vezes vai mudar a estratégia. Não questione, obedeça. Porque o que acontece? Muitos crentes querem questionar Deus. Ah, mas eu venci daquela maneira, por que eu não posso fazer de novo? Querido, quem é Deus? É você ou é Ele? Então, muitas das vezes Deus vai mudar a estratégia. Você viu aqui que Deus mudou totalmente a estratégia. Deus disse: olha, você não vai subir atrás deles, mas você vai andar em roda por detrás deles e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo um ruído de andadura pela copa das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Ele falou assim: olha, você espera, você vai chegar em frente das amoreiras, você vai esperar, e você vai ouvir um ruído sobre a copa das amoreiras. E quando você ouvir esse ruído, você sai, porque eu estou indo à tua frente, estou indo adiante de você. Então fala assim para o seu irmão assim: quando nós obedecemos, quando nós sabemos esperar o tempo certo, a hora de Deus, Ele vem com o seu exército marchando e vai à frente de nós para derrotar os nossos inimigos. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura, ou seja, de marcha, pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Então, olha aí o segredo, querido. Deus, quando nós consultamos a Ele, quando nós fazemos a vontade dEle, Ele vai à nossa frente. Ele vai com o seu exército derrotando todo e qualquer inimigo. Por quê? Ele é general de guerra. E o versículo 17 diz que depois disso, sabe o que Deus fez? Deus espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras. Davi estava sendo abençoado, ele foi mais abençoado ainda. E a fama de Davi correu sobre todas aquelas terras, e a Bíblia diz que Deus colocou o temor dele sobre todas aquelas gentes. Mas o segredo, querido, é meter fogo nos meus. O segredo é consultar a vontade de Deus. O segredo é obedecer. O segredo é esperar. E o segredo é crer que Deus está indo na nossa frente. Coloque-se de pé nessa noite. Você é mais do que vencedor. Foi Deus que te chamou. Ele que vai à tua frente. Você não tem que entender. Maior que está na tua vida, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então somente creia nessa palavra nessa noite. Feche seus olhos, vou orar por você. Deus Todo-Poderoso, aqui estão os teus filhos, ó Pai. Nessa noite eles vieram, Senhor, porque creio na tua palavra. Eu peço nessa hora, Senhor, venha entrar com providência, Senhor. Deus querido, vai tocando em cada um. Que todo mal que tem se levantado contra, Senhor, essas vidas, venha cair por terra, venha bater em retirada. Eu repreendo todo demônio, todo espírito contrário, todo espírito imundo, todo espírito das trevas que tem se lutado, que tem vindo contra a vida desse homem, a vida desta mulher, todo demônio que tem colocado tristeza, angústia, amargura. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Cai por
Senhor, vai tocando, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai fortalecendo, ó Deus de poder, no nome do Senhor Jesus Nazareno. Pai, todo mal, todo laço do inimigo, todo laço do adversário, tudo que tem roubado as forças da tua filha, eu repreendo nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal em nome de Jesus, todo laço do adversário, todo laço do inimigo vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Pai, segura as mãos dela, fortalece, renova a força, meu Deus, uma unção de fortaleza, uma unção de fortalecimento. Venha, Senhor, sobre a tua filha nessa noite, segura as mãos dela, lá para a Comanaia, vai tirando, meu Deus da glória, no nome do Senhor Jesus, todas as enfermidades, vai arrancando, Deus, toda angústia, vai arrancando, meu Deus da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo medo, Deus Todo-Poderoso, toca agora, Senhor, entra com vitória agora, em nome de Jesus Cristo, que a tua mão venha tocar, que a tua mão venha agir, que a tua mão venha operar, e que nesta noite, Deus, a tua filha venha receber de ti a vitória, a bênção, o milagre da parte do Senhor, a providência, em nome de Jesus. Eu profetizo saúde, eu profetizo lá da Comanaia, em nome do Senhor Jesus Cristo, um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo de conquista, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus, eu profetizo saúde, eu profetizo alegria, eu profetizo, Pai, sobre a tua filha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, um tempo de renovo, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Deus vai tocando, vai abençoando. Jesus, cada lar aqui representado, cada família aqui representada, meu Deus, aonde o diabo tem se andado, aonde o diabo tem se levantado para querer destruir, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai cair por terra, no nome do Senhor Jesus Nazareno. Deus vai entrando com providência, vai abençoando, Jesus querido, vai dando vitória, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Deus vai fortalecendo, em nome de Jesus Cristo, fortaleza de Deus. Venha, Senhor, sobre teus filhos nessa noite, sobre as tuas filhas nessa noite. Venha a cura, venha milagre, venha a libertação, venha a providência do céu, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vai, Senhor, meu Deus, tocando agora, vai entrando, Senhor, nessas causas, vai entrando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai dando, Deus da glória, vitória para teus filhos, ó Pai, naquilo que eles vieram nesta noite buscar, que eles venham receber de ti a providência do céu, que eles venham receber de ti o milagre. A tua palavra diz que o adversário vem por um caminho, por 7 terá que fugir, por 7 terá que ver. Ah, meu Deus, a tua presença manifesta em nós, portanto que Satanás e os demônios venham bater retirada, Satanás e os demônios venham, Senhor, sair, venham fugir em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, vai tocando, vai dando vitória, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, vai entrando com providência, vai abençoando em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Deus, vai dando vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo a bênção, eu profetizo o milagre, eu profetizo a providência do céu sobre estas vidas, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Um tempo de renovo, um tempo de bênção, de conquista. Satanás não vai roubar aquilo que pertence aos teus filhos, mas a cada dia, Deus, ele vai possuir muito mais, para a honra e a glória do Senhor, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Aplauda o Senhor, onde cremos na tua vitória e autoridade, em nome de Jesus.